Alô, amigos, muito boa noite. Você deve conhecer alguma pessoa que nasceu para fazer aquilo que faz. Eu conheço e ele está em minha frente. Daniel Scola, 48 anos de idade, nascido em Caxias do Sul, a cidade da Serra Gaúcha, cidade de italianos, amantes daquela boa comida, e hoje eu vi antes dessa entrevista que ele gosta de uma boa polenta, significado que é realmente de Caxias do Sul. Formado na Universidade de Caxias do Sul, a nossa querida UX, em 1999, mas ele realmente nasceu para fazer o que faz. É formado em jornalismo desde esse ano, mas começou a atuar no Grupo RBS em 1998, na nossa Rádio Gaúcha. Lá foi de tudo. Segundo ele, só não serviu café na redação de Zero Hora. E é com essa pompa, essa honra de minha parte de receber este repórter, esse jornalista, este cronista, esse gerente, este comandante, este apresentador, este comunicador desde o dia que nasceu há 48 anos atrás, que eu digo que está aberta a temporada de 2024 do Dudu Night, para a sua noite ficar mais light. Daniel Scola, boa noite. Muito obrigado. Dudu, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado. É, eu digo mesmo. Não é uma honra, é uma alegria e uma emoção. Sabe que eu vou fazer uma pequena correção. Faça. Eu escolhi fazer jornalismo por acaso. Por acaso. Na fila de inscrição do vestibular, tinha um amigo meu na minha frente, tinha sido colega meu no segundo grau. E eu perguntei para ele, cara, o que tu vai fazer? Eu faço jornalismo, então vou ficar contigo. Hoje o cara nem é mais jornalista, e nem mora mais aqui. Mas eu acho que só demorou, só atrasou o tempo de tu escolher. Tu sabe que eu no cursinho que eu fazia, eu fiz um teste vocacional e deu psicologia. Ainda bem que eu não fiz psicologia. Eu teria sido um péssimo psicólogo. Eu, na fila, como eu te disse, eu só tinha uma convicção. Não ia fazer exatas. Nunca fui bom em matemática, física e química. Uma coisa era certa, ia fazer humanas. Ou direito, ou história, mas nunca jornalismo. Eu pensei, não é para mim. Eu fui então porque o cara, um amigo meu, ia fazer e eu queria ficar próximo. É um amigo, uma referência para mim. Mas quem me ensinou a ler e escrever e falar foram meus pais. Meu pai me deu o primeiro livro da minha vida aos 5 anos, quando eu aprendi a ler. Ele me deu um dicionário e eu guardo ele até hoje. Como é que é o nome dos teus pais? Meu pai, infelizmente, morreu de Covid, mas ele já tinha Alzheimer. Meu pai é Rubens Luiz Scola. Rubens Luiz Scola. E a minha mãe tá Vivinha da Silva, uma senhora, jovem senhora. O nome dela é Cecília Furlim Scola. Muito bem. Inclusive, a minha cidadania não é pela escola. Minha cidadania italiana é pelo Furlim, da minha mãe. Legal. Bom, esse foi só o início dessa entrevista, que nunca foi vista, mas que você vai ver a partir de agora. Muito bem. Daniel Scola, falamos do teu pai, da tua mãe, falamos do início dessa vida e eu quero saber, como é que começa essa vida em Caxias do Sul, interior do estado, né? Uma cidade que já era muito grande na época pelo seu potencial industrial, Marco Polo, essas empresas Randon, né? Esses grandes grupos de metalúrgica que existem, né? Em Caxias do Sul. Dudu, no segundo semestre, eu consegui um estágio na Rádio Caxias. Eu sei que quando eu consegui o estágio, eu fui para a aula da faculdade e meu professor disse assim, mas nem você tem para ser radialista. Eu disse, cara, mas eu quero aprender. Eu acho que vai ser bom para mim. Então aquilo devia me baixar a moral, assim. Daí eu, não, peraí, vou ter que vencer. Aí depois eu tinha uma aula de televisão, né? Um semestre depois de uma aula Isso tudo cursando na faculdade, na UX. Na UX. Aí a professora que dá aula até hoje de jornalismo, ela dá aula, a cadeira de televisão. Ela disse assim, tu quer fazer rádio ou TV ou jornal?
Na época era isso. Ou tu trabalhava em TV, ou em rádio, ou em jornal. E eu disse pra ela, olha, TV eu não quero, mas eu quero aprender muito, né? E depois se vê lá a coisa certa, né? Eu quero, rádio é meu sonho, mas eu quero também escrever bem e também quero apresentar programas de televisão. Então, quero ser completo. Aí tu vai me perguntar assim, mas essas datas não casam, né? Porque tu trabalhou em 98 na Gaúcha, você não só em 99. É o seguinte, e quando eu estava fazendo estágio na Gaúcha, na Caxias... 93,5 FM. Na época AM ainda. AM 600. AM 600. Como a Gaúcha em Porto Alegre. Isso. E aí eu estava fazendo estágio e fui contratado na Caxias. E na época a Gaúcha era parte da Rede Gaúcha Sat. A Caxias era parte da Rede Gaúcha Sat, na época. Daí eu trabalho na Gaúcha e o chefe de reportagem da Eco, André Machado, me ligou e disse assim, eu mandava minhas fitinhas, cassete com os meus boletins. Pra Porto Alegre. Pra ver se aprovavam. De Caxias pra Porto Alegre com quantos anos? Aí eu tinha 18. 18 anos. Daí, Dudu, é o seguinte, eu mandava e aí o Grisotti... Um abraço, Giovanni Grisotti. Nós somos teus fãs. Além de ser teus amigos, somos teus fãs. O Grisotti tirou férias e o André me disse assim, tu não quer vir pra cá, fica um mês enquanto o Grisotti está de férias, porque eles precisavam de um substituto. Pedi férias na Caxias, vim pra Porto Alegre. No dia que eu terminei, o Luciano Kleckner, que era o chefe de jornalismo, me ofereceu uma vaga permanente. Só que eu ia começar no mês seguinte. Eu disse, olha, Luciano, só que é o seguinte, eu tô ainda estudando. Eu moro em Caxias, então... Tu vinha todos os dias de Caxias a Porto Alegre? Aí voltei pra Caxias, conversei com meu pai, minha mãe, e eles me apoiaram. Aí eu fazia a loucura de estudar em Caxias de manhã, pegar o último ônibus da manhã, 11h50, vir a Porto Alegre, trabalhava até as 9 da noite e pegava o último ônibus para Caxias durante um ano. Mas por que não transferiu para Porto Alegre? Porque é o seguinte, até tentei, mas eu fui ver que eu ia perder muitos créditos. Ia ficar mais um ano. Eu pensei, vou fazer esse esforço, né? Eu me lembro que eu gastava R$705 de passagem. Meu salário na Gaúcha, 516. Faltava R$200. Aí Meus pais completavam. O que nos faz por um sonho, hein? Olha só, aí chegou no terceiro mês, eu chegava em Caxias 1 da manhã, né? Meu pai me pegava na rua da férias e me levava para casa. Aí chegou no terceiro mês, eu disse assim pra ele, pai, não aguento mais. Ele disse, mas não era teu sonho trabalhar na Gaúcha? Então, insiste. Vai desistir agora. Aí eu fui. Finalmente me formei no fim de 99. Aí vim morar em Porto Alegre. Eu nem conhecia Porto Alegre direito. E aí, onde é que foi tua primeira moradia em Porto Alegre? A primeira sozinho foi na Santo Antônio. Morro Santo Antônio. Rua Santo Antônio. Rua Santo Antônio. Bairro Bonfim. Bairro Bonfim. Eu chamava de... Era uma kitnet. E eu chamava de Palácio das Baratas. Por quê? Adivinha? Tinha barata. Chegava em casa, em barata, em tudo que é lugar. Aí na... Aluguel barato. Aluguel barato. E eu me lembro que uma vez eu tinha uma namorada e ela me convidou para ir no cinema. Eu disse, podemos esperar até o dia 5. Eu disse, por quê? Acabou meu dinheiro. É isso. Acabou meu dinheiro. Isso é 26 anos atrás. 26 anos atrás. E aí o Daniel Escola ingressa como repórter. Pra mim é sonho, né? Na Rádio Gaúcha. Imagina entrar na Rádio Gaúcha. Que estava em elevada audiência na época já, né? Sim. Ultrapassando a sua principal concorrente, que era a Guaíba. Se torna a rádio já ultrapassando, né? 2002, 2003. E a escola, acontece aquele fato de trabalhar com ídolos. Né? Tu me fala Lauro Quadros, Armindo Antônio Ranzolin,
nomes que passaram. Rui Carlos Osterman, Macedo, Lazier Martins, Pedro Ernesto. Pedro Ernesto Denardim, Cristina Ranzolin, mas daí na TV, o Giovanni Grisotti, tu me disse que é teu maior ídolo. Pô. Como é que é para um repórter iniciante à época trabalhar com esses ídolos? Eles foram exemplos para ti? Muito. Sabe do que é minha primeira pauta? Primeira pauta na Rádio Gaúcha era o quadro O Povo nas Ruas, do Polêmica do Lauro Quadro. O Povo nas Ruas, que era patrocínio da Funerárias Reunidas. Isso. Funerárias Reunidas. O Povo na Rua, na verdade, era uma enquete com os caras da Redenção. E, Dudu, eu nem sabia onde era a Redenção. O motorista João Carlos Cruz me levou lá. Eu não sabia o caminho tá lá. Hoje eu conheço cada bairro de Porto Alegre. E assim, com essas pessoas eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Nas ruas? A voz das ruas? Inclusive, eu liguei minha mãe disse que ouviu o Tatata e a Tânia Carvalho. Eu liguei pra minha mãe e disse: mãe, tu não vai acreditar quem eu vi hoje. Assim, o Tatata e a Tânia, ó. Tu venceu na vida, guri. Que legal. E eu nem imaginava que um dia substituir um ídolo meu, né? O Armindo Antônio Rosolim, na atualidade. Tu vê como são as coisas. E tu substituíste nessa história toda de 98 até 2024, são 26 anos. 26 anos de Grupo RBS. Tu já passaste por todas as funções possíveis. Polícia, política, repórter internacional, repórter local, gerente, apresentador, editor. Como eu te disse, eu só não fiz cafezinho. Não fiz esporte. Só isso. Queria ter feito esporte, ou quer fazer ainda? Acho que não é pra mim. Mas tu gosta de esporte? Cara, gosto, mas assim, não torço, né? Tanto que lá em casa, uma filha minha é colorada. Tá. E a outra, a mais velha, é gremista. E eu... Sabe? Tá, e qual é o teu time? Meu time mesmo? É. Cara, é o seguinte, quando a gente escolhe jornalismo, Sim. tem que se distanciar de tudo. Sim. Então, meu time do coração é o Caxias. Mas eu sei o que é uma cidade que passa na Globo. Caxias por causa do Juventude. O Juventude campeão da Copa do Brasil. Joga a Série A. Jogou a Série A, vai jogar de novo. Então, o jogo que é da Série B, ninguém dá importância. Ou só nós. A Série A, o Brasil inteiro. Imagina o Novo Hamburgo, então, que tá na Série D e na segunda do Gauchão. Tá feia a coisa. Ô, Dudu, tu lembra daquela foto do Romário com a rainha da Festa da Uva? Sim. Caxias do Sul. Caxias do Sul. O Edmundo joga em Caxias. Cafu ia jogar em Caxias. Corinthians jogava em Caxias. Tu entende? Não por causa do Caxias, por causa do Juventude. E eu sei que a movimentação econômica da região é muito forte. Por causa do Juventude. Claro. Tu não é colorado ou gremista? Não tem uma preferência? Meu pai era gremista. Mas tu não tem nenhuma preferência pelos times de Porto Alegre? Bem... Só gosto de esporte, né? Gosto de ouvir, assim. Que legal. Muito bem. Este foi o primeiro bloco dessa entrevista com Daniel Escola, repórter, cronista, apresentador e muito mais. Mas isso é daqui a pouco. A sua noite com certeza está mais light quando estamos recebendo no Dudu Night Daniel Escola. Escola... tu falaste que nessa história de RBS, da maior empresa de comunicação do Rio Grande do Sul, uma das maiores do país, né, de uma história incrível de tudo que foi feito durante esses mais de 60 anos de grupo, né, com o início da Rádio Gaúcha, Zero Hora, TV RBS, tantas coisas. E dentro da Gaúcha, onde tu foste...
onde tu continua sendo uma figura-chave, o slogan é a fonte da informação. E o Escola foi um construtor desse slogan, a fonte da informação. Porque o Escola sempre esteve onde estavam as grandes informações. Seja o incêndio que aconteceu em Porto Alegre, no Mercado Público em 2013, que tu estava lá no Cu Gaúcho Atualidade, e eu me recordo muito bem, tanto na eleição de Donald Trump, depois na posse, tanto no terremoto, o Escola sempre esteve onde estava a informação. É uma paixão tu informar? Tudo sim, muita gente me diz assim, ó, jornalista adora notícia ruim. Eu digo, olha, jornalista gosta de notícia. Eu também escuto muito isso. Seja ela ruim ou boa, melhor que seja boa. Mas se for tragédia, é interesse público. É por isso que a gente cobre isso. É por isso que a gente cobra. E também já te disse, né? Tu é o presente e o futuro. Que as pessoas vão querer exatamente o que tu faz. Tá no lugar, presença, tá em cima da notícia. O que acontece, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, mas se eu quiser que saiba alguma coisa do Vale do Silêncio, Dudu News. Dudu News. A gente tem uma paixão por informar, né, Escola? Cara, o tempo inteiro conectado, né? Informação, informação, informação. E aí tu falaste, né? Mercado público, incêndio. Sabe Uma tragédia não humana, mas material para o Rio Grande do Sul. Sabe E como tu estavas lá. Sabe como? Como? Eu tava jantando com a minha mulher no centro, no restaurante Ateliê das Massas. Ateliê das Massas, sim. Aí, quando o garçom serviu o vinho, eu vi que começou uma movimentação estranha no restaurante. Eu fui até o lado de fora e vi uma coluna de fumaça e gente gritando, o mercado tá pegando fogo, o mercado tá pegando fogo. Eu voltei pra minha mesa, peguei meu celular e minha chave e disse pra Gabi, te vejo em casa. E fui pro mercado público, porque o Ateliê das Massas, 3 quadras Sim, e para baixo tá, centro histórico. tá no mercado. Ainda bem, Dudu, que ela me perdoou. Porque a gente tá completando, era uma janta que a gente tinha ido morar juntos em julho de 2013. Eles estavam jantando e comemorando. E aí, pá, olhou a coluna de fumaça, pá, loucura, pá. Peguei meu celular, a chave de casa e vambora. entrei a vivo. Foi o primeiro repórter a chegar lá. Gaúcha, boa noite. O que era na época do programa? Na época eu tava no ar o Benfica. Luiz Henrique Benfica. O Silvio. Silvio Benfica, desculpa. Silvio, irmão dele. Sim. E aí uma programação especial ali sobre incêndio. E aí tu Celular, estava né? lá. Celular. Relatando tudo. Está pegando fogo em tal lugar, papapá. Tá, ok. Essa foi uma grande cobertura local. Tá. Sim, uma das maiores, talvez, da tua história, pelo jeito que foi. Uhum. Né? E as coberturas internacionais? Qual é essa? Donald Trump. Vamos começar com o Barack Obama, 2008. Tava lá em Chicago. Estava lá. Como é que foi? Cara, sabe que a eleição nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né? Sim, é por demora, contagem manual. Tem urna eletrônica também. Mas cada estado tem um sistema. Sim. Tem estado que tem 5 sistemas. Então, cada estado é um colégio eleitoral. Sim. O maior deles é a Califórnia. Sim. O número de delegados do colégio eleitoral é decidido pela população e pela territorialidade também. Então, primeiro, eu fui para... Sabe que na Califórnia já tem, porque lá é certo que vai ter democratas. Nova York também. Sempre, nunca foi vermelho. Eu fui para os estados onde era eles chamam de estados-chave. Então, primeiro eu fui para Ohio, visitei, cobri o começo do Obama e do McCain na época, e depois eu fui para Chicago, onde o Obama morava. E onde Ele venceu. Onde ele estava quando houve a informação que E aí estava eleito. Eu fui 2 dias antes, inclusive. 2 dias antes. E aí, olha só, eu fui fazer a rotina dele, né? Primeiro eu fui no bairro dele, aí no bairro dele eu fiz uma reportagem sobre o cabeleireiro dele,
E também entrevistei pessoas que jogavam basquete com ele. Aí 2 dias depois teve eleição de todo mundo, sabe, política onda, né? Claro. Aí todo mundo sabia que ele ia ser eleito, que era a hora, não ia ter um republicano. Embora McCain fosse um grande cara, tá? Infelizmente ele morreu. Aí eu tava lá e a festa foi no Grand Park. Em Chicago. Eu vi o primeiro discurso do Obama ao vivo, na Como é minha que foi? frente. Emocionante, né? Assim, nunca tomo partido, mas tá num evento histórico. Presidente da potência do planeta. Maior democracia do mundo. Primeiro presidente negro, democrata, jovem, inteligente do povo, popular. ultra popular, com ideias que... Sabe que até hoje eu guardo a capa do Chicago Tribune, jornal, com a vitória. Obama wins. Eu fui na porta do Chicago Tribune comprar o jornal naquele dia. No dia seguinte à eleição. Cara, do Trump foi mais ou menos assim. Eu fui primeiro para Flórida, que é outro estado-chave, e depois eu fui para Nova York. Porque o Trump e a Hillary estavam em Nova York. Aí tinha o comitê central da Hillary, que era no Jacob Javits. E o do Trump na frente da Trump Tower. Sim. O Hilton. Em Nova York. Nova York, Sim. os dois. Uhum. Daí tava tudo certo para Hillary ganhar. E eu disse, olha, eu me credenciei para os dois. Eu fiquei exatamente na Times Square. Perto do Trump Tower. No meio do caminho. Então, se a Hillary ganhasse, eu ia para o Jacob Jeffries. Se o Trump ganhasse, que não era a possibilidade, eu ia para o Hilton. Era 4 quadros. 4 quadros cada um. Aí eu vi muita gente indo em direção ao comitê da Hillary e acompanhando aqui na Ten Wins, que é a rádio de Nova York, cobri a eleição na época. Daí acompanhando ali e tal, e eu vi que a coisa começou a mudar. Aí as pessoas estavam indo pro comitê dela, se deslocaram pro Trump. Aí o Trump ganhou. Aí o que eu fiz? Na frente do hotel, que não podia entrar, né? Só entrava correligionário. Aí na frente entrei, eu vivo de manhã, 6 horas da manhã, no programa Macedo, Gaúcha hoje. Narrando ao vivo, entrevistando as pessoas, vitória do Trump e tal. Daí, uns 3 meses depois, mais ou menos... Tu foste pra posse. Pra posse, em Washington. Assim, o Trump fala que... No dia do meu aniversário. Os presidentes dos Estados Unidos tomam posse sempre no dia do meu aniversário. Ou no meu do Gabi. Meu é 20 de janeiro. O Gabi, que é o nosso diretor comercial, Gabriel Schmitz, que está aqui sentado na nossa frente, é 21 de janeiro. Então sempre é nessa data. De 4 em 4 anos. 4 em 4. O Brasil é de 5 em 5, os Estados Unidos é de 4 em 4. E aí... bom, aí o Trump fala que teve mais gente e tal. Cara, eu tava lá. Eu sabia que na posse do Obama tinha tido mais. É verdade, na posse do Trump tinha muita gente. Dudu, muita gente. Tu não... Sim, imagina. Aqueles gramados ali da... Mall. Tudo lotado. E da do Trump também? Sim. Falando em Trump, eu inclusive vi um comentário que tu fizeste esses dias. Ele tem grandes chances, mais uma vez, de ser o presidente dos Estados Unidos. Sim. Donald Trump. Um republicano, para o Brasil, como aqui nós especificamos assim, um direitista. Ultra-direitista. Extremo. Olha, eu acho que a gente tem uma opinião, né? Mas eu sempre digo, quem decide são os americanos. Por que o Trump é candidato? Porque tem a preferência dos eleitores. Ele é, nas pesquisas, o que tem maior intenção de voto entre os republicanos. Inclusive, o ex-vice dele, o Mike Pence, disse que ele não tem condições de ser presidente. Mesmo assim,
acho que ele vai se eleger. Muito mais por deméritos do atual do que méritos dele. Deméritos do Joe Biden. Interessante. Daí, voltando para a posse, então, um dia depois ele tomou posse lá, um dia depois da posse teve a marcha das mulheres, as toucas rosas. E também parou Washington. Parou. Muita gente também. Para o Washington. Interessante. A minha primeira cobertura eleitoral americana foi em 2004. Agora vai fazer 20 anos, fim desse ano. 2004 era o Bill Clinton? Não, era o Bush. O Bush. E George o, Bush, é e verdade. o John Kerry. E o John Kerry. Aí tava certo que o Bush ia se reeleger. Principalmente porque era a primeira eleição americana depois do 11 de setembro. Sim, foi uma... Imagina. Ele não ia mudar, né? São histórias do jornalismo É. de Daniel Scola nas suas coberturas Basicamente, locais. a mais importante internacional ainda não falei. Então conta. Quer saber? Só se for agora. Claro que é do Papa, né? Do Papa. Conclave, 2013. Fumaça branca. Abemos Papa. Até numa situação bem curiosa, né? Porque nos dois conclaves anteriores tinha dado fumaça preta. Que a fumaça preta é quando o conclave não escolhe um papa. Aí no terceiro, a primeira lufada foi cinza, porque tinha um resquício de fumaça preta. Mas embaixo veio branca. Daí que no estúdio em Porto Alegre tinha um padre com a Milena Schiller apresentando. Uhum. Daí a primeira lufada foi cinza. E o padre dizia, ele olhando pra TV, né? Tô vendo preta. É porque tem um delay, né? 2, 3 segundos. Eu disse, não, tô aqui vendo é branca. Fumaça branca. Daí depois veio aquela nuvem branca, assim, sabe? Nuvem branca. Daí é anunciado o Papa. Francisco. Mas olha só, quando eu cheguei em Roma para fazer esse conclave, tinha 106 cardeais e eu não conhecia todos. Só conheci os brasileiros e mais uns poucos aí. Daí eu comprei cartaz com nomes e fotos de todos e colei no meu quarto do hotel. E comecei a gravar. Lá num cantinho tinha o cardeal Bergoglio da Argentina. Porque a Como é gente que é o nome do Francisco ainda? é Mário Jorge Bergoglio, Mário Jorge. cardeal. E muita gente falava, mas ele é tão velhinho. Olha, nunca vai ter um papa novo. Porque para ser papa, tem que ser cardeal. E para ser cardeal, precisa ser ex-padre, ex-bispo, ex-frei, ex-tudo. Então, assim, o mais jovem tem 75 anos. Jovialidade. E aí, como eu conheci o cara que me levou agora pro encontro com o Papa. Sim, depois tu cobriste a eleição lá Cobri em a eleição. 2013 e depois tu te encontraste com o Papa. Mas aí é o seguinte... E só um comentário. É tão... Para quem está nos assistindo, é tão relevante esse fato porque da Rede Globo foi Fátima Bernardes. Não, Patrícia Poeta. E os escambarinhos? Mas o Jornal Nacional teve uma apresentadora de lá. Ou foi William Bonner? Ou é Bonner. Então, melhor ainda. Do Rio de Janeiro, do Jornal Nacional, o maior telejornal do país, foi William Bonner. E da Rádio Gaúcha está aqui na nossa frente. Aí, Dudu, olha só, os cardeais, o Brasil tinha 5 cardeais. Sim. E eles não davam entrevista. O motorista deles era o padre Antônio Hofmeister, gremistão. Eu nem conhecia ele. Aí eu me aproximei dele, que ele era um motorista, né? Sim. Eu me aproximei dele e disse assim, padre, eu queria saber o que esse cara fala no trajeto. Ele disse, eu te conto, mas não pode me acreditar. Eu também. Ele me contou tudo. Agora, no ano passado, no início do ano, ele disse, ainda esse ano vou te visitar. Ele disse, então, porque agora ele era aluno do Colégio Pio Brasileiro. Sim. Depois ele voltou para Porto Alegre
manda a igreja manda ele pro Canadá, e do Canadá para Alvorada. Alvorada. E de Alvorada pro Vaticano. Hoje, o que ele faz? De Alvorada pro Vaticano. Atenção, você pode sair de Alvorada e ir pro Vaticano, não é qualquer coisa, viu? Hoje ele é o cara que cuida da... Não é só o Beco do Ademar. Hoje ele é o cara que cuida do serviço português do Vaticano. Ah, é? Então, por exemplo, se a escola manda um relatório para lá de 5 páginas, dizendo um documento, fazendo um convite ou relatando uma coisa importante no Brasil, o Padre Antônio condensa em uma página para dar para o Papa. Porque o Papa não tem tempo para ficar olhando 5 páginas num convite. Imagina quantas isso é por dia. Daí no início do ano passado, eu disse, senhora, nesse ano eu vou te visitar, tá? Eu tenho o WhatsApp dele. Ele tá, quando vier, me passa no teu passaporte. Passaporte? O que será que vai acontecer? Aí me preparei, né? Aí fui para o Vaticano, fui para Roma, me hospedei. E 2 dias depois o Padre Antônio disse, quem sabe tu vem aqui. Ele já tinha marcado, tá? Eu fui lá, almocei com ele. Aí ele me levou pro Vaticano, onde a gente conheceu o famoso Banco do Vaticano. E depois Palácio Apostólico. Só que no último piso eu não podia, porque ele estava congelado pro rei do Bahrein. O Papa estava recebendo o rei do Bahrein. Então a gente não podia ir ali. Mas assim, sabe a janelinha que Raso Ângelos, aquele prédio é o Palácio Apostólico. Sim. E eu fui em tudo. Aí de noite eu fui jantar. É a primeira vez que o Papa não mora ali. Ele mora na casa de Santa Marta, que fica atrás da Basílica de São Pedro, dentro do Vaticano. Onde é um prédio bem simples, assim, onde moram outros padres e freis. Aí tava comendo lá, jantando no refeitório, assim, tudo exatamente assim. Tinha 2 portas. Daqui a pouco abre a porta e entra o Papa. Que eu olhei pro Padre Antônio, que tava de costas, ele não tava vendo. Esse cara é o seguinte, entrou o Papa, ele disse, não reage. Não reage. Dudu, eu cruzei o Salés, não consigo mais comer. E a comida, muita gente me pergunta, né? Pasta, feijão e salada. Massa, feijão e salada. Prato bem alemão, inclusive. Né? Bem, mais gosto de massa. Bem típico, assim, mas bem... Mas no Vaticano. Vaticano. Daí eu cruzei ele assim, agora discretamente levanta, vamos lá do lado de fora. A gente saiu do restaurante, do refeitório, fomos até o lado de fora. Deu uns 5 minutos, abre a porta, saiu Papa. Eu disse, pá, Dudu, primeira vez que eu tremi na minha vida. Tremi. Não sabia o que fazer. Quando viu o Papa Francisco. Tá aqui a foto. Essa aí. Dá pra dar um zoom aqui na... Mostra aí. Dá pra dar um zoom aqui, o nosso mate da técnica. Dá uma esticada na mão aí pra nós. Isso daí é a foto. O padre Antônio... No meio. Hofmeister. Sabe o que ele disse pra ele? O Francisco e o Daniel Escola. Tu entregou um pacote de erva de chimarrão pra ele? Será que ele tomou o chimarrão? Olha, tomara. Eu também dei um panfleto com fotos de Porto Alegre. E pedi para ele abençoar fotos da minha família. Minhas filhas, minha ex-mulher, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus sobrinhos. Aí eu estava preparado para falar inglês ou italiano. Mas o padre disse, não, fala português, a gente entende bem. Aí eu fui, aí o padre explicou assim, que é um jornalista, amigo meu, teve câncer e tal. Pode abençoar ele. Aí o Papa me abençoou, olhou para mim e disse, coma muita polenta. Eu disse, pá, muito obrigado. Só pensei, porra, nem sabe que eu adoro polenta. Coma muita polenta. Essa foi a frase do Papa Francisco. Coma muita polenta. Do homem da Igreja Católica. Aí, putz, aí eu ganhei a viagem. Eu só para falar tudo, tipo, fazer uma oração, ler a Bíblia. Não, falou, coma muita polenta. Aí, assim, ó, eu acho que Roma é a cidade mais bonita do mundo.
Exatamente todo dia tu descobre alguma coisa nova. Como? Então, eu tava indo embora no carro, um Uber. E eu olhei assim, pô, que muro bonito, antigo. Tinha uma plaquinha, muro torto. O que é muro torto? Na hora eu entrei no Google ali, muro torto. É o muro que cerca o Parque Borghese, da Galeria Borghese. Eu tinha ido num parque e na galeria. Só que o muro 300 depois de Cristo. E eu não tinha ido. Eu tava indo embora. Olha só, eu tava no Uber, eu fui até a estação Termini e de lá peguei um ônibus para ir até o aeroporto. Na estação eu fui lá por quê? Porque eu fui almoçar. Eles chamam de mercado centrale. É tipo um mercado público. Então, dentro da estação, agora, uns 7 anos atrás, eles construíram um mercado. Então, eu fui almoçar. Aí, quando eu desembarquei porque a Termini é assim, né? A Termini é lotado de gente. Parece um estádio de futebol. Gente entrando, saindo, pegando o trem, descendo o trem. Tá. Ela tava caminhando assim, uma mulher olhou assim, bem, Daniel Escola. Que essa mulher me conheceu aqui na... Tu vê. Aí ela disse assim, meu nome é André de Bom, tá? Moro aqui na Itália, mas sou gaúcho, sou de Florida da Cunha, te escuto na gaúcha. Mas eu tô passando só uma temporada, agora ela voltou lá. Tô passando só ela sommelier de vinho, sabe? Aí eu tô passando uma temporada que já vai embora e tal. Deu, pá, que coincidência, que mundo pequeno, né? Coisas que Que o jornalismo te proporcionou. É. Pô, em 30 minutos tu me deixou ainda mais apaixonado pela tua história e pela tua pessoa, pelo teu carinho, pelo teu... E tem coisas que eu não falei ainda. Esse é só o segundo bloco. Nós voltamos já. Você está no Dudu Night, onde a sua noite é mais light. Pode ser o seu dia, pode ser a sua tarde, pode ser o seu café da manhã, o seu almoço, o horário de intervalo, o seu horário de trabalho. Você pode estar nos escutando nos meios digitais. Coisa mais linda, na hora que você quiser. De noite, de madrugada, de dia, na hora H. Na sua hora H. Bom, chegou a hora do nosso primeiro quadro, que tem fala, tem história. Né? Nós... Estamos aqui frente a frente, 2 colegas, 2 jornalistas, e nós gostamos de falar. Principalmente do que os outros falam da escola. Adorei uma fofoca. Adorei uma fofoca. Fofoca? Tamo junto. Fofoca, tamo junto. Pena que a minha voz não é mais ou menos. Mas vai ser. Tomara. E é justamente isso que eu quero falar, escola. Tu palestraste na SIC de Caxias, que é a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias, e tu disse na palestra... Tu literalmente perde o chão. Por que essa frase? Porque, Dudu, quando tu descobre que tem câncer, eu literalmente perdi o chão. Como é que foi? Foi assim, ó. Porque eu perdi o chão, porque eu não consegui ficar em pé. Eu tive sentado no sofá. Em 2021, estava no auge da minha carreira profissional, apresentando o programa de maior audiência do rádio, Autoridade. Com 110, 120 mil ouvintes por minuto. Por minuto. Que é não tem rádio no Brasil com essa audiência. Vamos só fazer um cálculo aqui. São 2 horas de programa, né? Das 8h10 às 10, 1 hora e 50 minutos. Se for somar a audiência geral, passam de 120... Não, melhor, desculpe. Em 60 minutos, 100 mil pessoas por minuto. São 6 milhões de pessoas. Isso? 6 milhões. Tudo São 6 vezes 2, 12 milhões de visualizações. Tem gente que nos ouve na China. Que loucura. Calçadistas. Na China? Sim, na cidade, na cidade que é Novo Hamburgo, né? Na China, né? Donghua.
Eu também fazia comentários do Monte Rio Grande. Sim. Na minha vida pessoal, perfeita. Casado, 2 filhas lindas. Tudo certo. Qualidade, gerente geral, da maior rádio, de uma das maiores do país, ou a maior do país. Até RBS. pensei que será que pode dar errado. Que eu corri também. 10 quilômetros, dia sim, dia não. Eu pensei, será que eu vou quebrar o pé, que nem meus amigos quebraram? Daí, Dudu, de repente, comecei a sentir tortura. E olha só como eu sou irresponsável. Eu achei que era o óculos que eu tinha trocado. Eu sempre tive miopia. Mas a partir de 2021, o oftalmo trocou para multifocal. Até ele me disse, carnaval de 2021. Eu peguei depois do carnaval. Aí ele me disse assim, vai demorar pra te adaptar. Que é uma coisa diferente, né? Tu olha assim, olha pra baixo. Daí comecei a sentir tortura, assim, quando eu tava na cadeira. Mas era eventual, não era todo dia. Eu senti uma leve dor de cabeça. O que eu fazia? Tomava Novalgina e passava. E a minha mulher, que é muito, a ex-mulher, que é muito mais inteligente que eu, dizia assim, vai fazer um check-up. Tudo não tá bem. Eu disse, olha só, por que eu vou me meter no hospital agora, no meio da pandemia, pegar Covid, se eu posso ir no fim do ano? Lembrando que o Escola apresentou um programa no início da pandemia, direto da UTI do Hospital das Clínicas. Nunca vou me esquecer disso. E tu foste criticado e fizesse. Muito atacado. Muito. Mas Sensacionalista. Assim. Gente, a minha explicação lá. Eu fui lá porque o que acontecia no KPS, a maior TI Covid do estado, e tava os rumos do Rio Grande, de Porto Alegre. Então, por exemplo, assim, se tinha fechamento, é porque o número de pacientes estava aumentando. Bom, voltando ao quadro. Daí um dia eu estava fazendo atualidade lá em casa e saí do meu escritório, fui até a sala onde a minha filha estava no chão, engatinhando. Quando eu peguei ela, levantei, se não fosse a papá me segurar, eu teria caído. Eu pensei, isso é muito mais sério que uma vertigem. Daí eu fui no otorrino. E o otorrino disse assim, Otávio, ele disse assim, vamos começar investigando isso aí, de cima, fazer o mais ressonância magnética. Aí tá, Dudu, olha só como a gente é workaholic, né? Eu marquei uma ressonância no domingo de manhã, num hospital que era perto da minha casa. Mãe de Vento. Mãe de Deus. O Mãe de Deus, sim. Eu me tratei nisso. Aí eu levantei, tomei banho, tomando café, olhando para a janela. Uma chuva, dia 1º de julho de 2021. Frio. Eu disse assim, por que você de casa hoje, um dia tão feio? Você passa com minhas filhas. Posso ficar em casa, no quentinho, na lareira, no ar-condicionado. Não, agora que eu já levantei, eu vou. Tomei banho, tá tudo certo, então vou, tô pronto. Aí fui. Ainda bem que eu fui. Aí, Dudu, na sala de ressonância, terminado o exame, eu vi que tinha uma coisa errada. Porque a menina estava fazendo o exame, saiu da sala dela, veio na minha. Ela tem que ficar na outra sala para não receber a radiação. Ela veio na minha, ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O senhor está investigando? É o seu check-up. Por quê? O médico vai te ligar. E eu fui para casa e pensei, por que o médico vai me ligar se ele nunca me ligou? Já fiz nesse joelho, não tinha nada, não me ligou. Daí de tarde o médico me ligou, dizendo, olha, sabe a tua altura? Tu tem um câncer. Que? Aí que tu fica sem chão. Porque da tontura, uma vertigem, um câncer, é um troço que tira do a minha vida acabou ali. Inclusive, eu disse, quando é que o senhor acha que tem que tirar isso aqui? Ele disse, o mais rápido possível. Daí, Cai o chão, cai a terra. cai tudo. Cai a vida. Aí a minha dúvida é assim, quanto tempo eu vou ficar fora? E o médico neurocirurgião disse assim, uns 20 dias.
Aí tirei férias, 30 dias. Falei só pra minha gerente na época. Eu disse, olha, minha gestora, fui na escola. Disse, olha, descobri um câncer aqui na cabeça, vou ter que fazer uma operação e tal. Mas vou pedir férias 30 dias e daqui a pouco eu volto. Tudo aquilo deu uma repercussão, assim. Várias pessoas me ligaram da empresa, né? O Nelson, o Duda, Nelson Sirotsky, não. o James Trotsky, Presidentes do CEOs, presidentes do o grupo. Toigo, que é o atual Cláudio CEO, Um abraço para ele também. Possivelmente vai Andiara me assistir. ligou. Sabe, tem uma mobilização muito grande, assim. E eu pensei, em 30 dias de volta. Cara, só que depois dos 30, começa um outro processo. Radioterapia. E depois da rádio começa a quimioterapia. Que eu fiz 6 ciclos. Nossa. E assim, ó, quando chegou no terceiro, cada ciclo é uma semana. Aí tu espera 21 dias e começa outro. Uma semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Eu fui uma das pessoas, mesmo não te conhecendo pessoalmente, sendo teu amigo, fiquei muito preocupado. Porque eu acordava, ainda estava cursando o ensino médio, então participava da aula, escutava o Gaúcha Atualidade, estranhei que durante um bom tempo tu sumiu. E não tinha uma explicação pra isso. Dudu. Mas peguei era férias. Depois eu vi que não era férias. Dudu, olha só. As pessoas ficaram tão preocupadas que o evento onde eu me operei teve que só dar uma nota de esclarecimento. E sabe o que eu fiz quando eu acordei da cirurgia? No quarto do hospital, eu disse pra minha mulher, põe o iPhone na frente, eu preciso gravar um boletim. Mas o que tu vai falar, você nem fala direito. Ela disse, eu disse pra ela, eu preciso gravar um boletim sobre o meu estado de saúde. E aí? O que ela disse? Ela gravou, mas ainda bem que ela jogou fora, né? Ela apagou o vídeo. Daí chegou no terceiro, era assim, ó. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta não tinha remédio, tinha uma agulha na barriga. Anticoagulante. Chegou no terceiro ciclo, eu disse pro meu oncologista, André, vai, não aguento mais. Que a quimio que me caceteou, sabe? Que eu me sentia cansado. Cansado, exausto. Tinha perdido 16 quilos, muita afta na boca, então não conseguia mastigar nada. Só comia sorvete e iogurte. E outra, fiquei amarelo, né? Cansado. Caiu tudo, né? Cabelo já não tem, mas caiu tudo. Barba, pelo, fica peladinho. E magro, assim, aparentemente doente, sabe? Amarelo. Eu disse, pai, não aguento mais isso aqui. E a minimizada me dizendo assim, escola, termina. Tu tá nos 45 do segundo tempo, quer desistir agora? Eu disse, não. Aí eu pensei, se o sonho... Não lembrou daquela frase que teu pai te disse quando tu começaste na Gaúcha? Não era teu sonho? Não é teu sonho estar vivo? Né? Viver. E aí eu pensava assim também, Dudu. Se os soldados Napoleão lutavam em guerras e ganhavam enterrados na neve, por que a escola não pode? Isso. Por que a escola não pode? E Ele olha, pode. Ele tá aqui. Eu tô aqui, mas olha, ouvi minha voz. E a bengala. Por quê? Daí a bengala. A bengala é a seguinte. Todas adesivadas, inclusive, né? Adesivada com adesivos. Minha filha botou. E eu ia perguntar. As filhas. A esposa, agora ex, né? Isso. Coisas da vida. Mas foi tua esposa, foi tua companheira nesse momento difícil. E as filhas? Nunca me largou ela, nunca me largou. Foram muito importantes nesse processo? Minhas filhas. E a esposa, a família? Porra, de apoio, cara, muito importante. Inclusive, na minha lápide, que eu espero que demore muito tempo, vai estar assim, nunca fui abandonado. Cara, ninguém me largou. Amigos, família? Nada. Fala bem que ela é o seguinte, ó. Eu tive neuropatia periférica. Sim. Durante a quimioterapia. Que basicamente
é a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. E também a minha voz ficou assim, ó, mais pastosa, sabe? Daí eu comecei com cadeira de rodas, fui pro andador, que eu doei tudo já, e agora na bengala. Diz meu fisioterapeuta que eu posso abandonar, mas a bengala dá uma certa segurança, sabe? Eu faço fono e físio todos os dias. Que coisa. Bom, tem um cidadão que eu convidei aqui para fazer uma pergunta. Olha aí. Ele é também repórter, ele é também instigador, ele gosta de perguntar, ele gosta das coisas certas, ele é diretor operacional do Dudu News, mas para mim, irmão de coração. Vem para cá, ó. Dudu também. Eduardo Roquembar é o nome dele. Vou esperar por aqui agora. Certo? Posso? Tá tranquilo? Boa noite, gente. Boa noite, escola. Boa noite. Então, o que eu pergunto é se hoje, olhando pra trás, pudesse voltar e viver algum momento de novo na carreira, que é incrível, mas eu imagino que tenha tido vários bons momentos, né? Quais ou qual a escola agora, nessa noite, esse dia, gostaria de presenciar de novo? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Olha, vários. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas se eu pudesse, de novo, eu acompanhei uma escolha de papa. Que essa pra mim foi a mais marcante. Escolha de papa. Testemunho de fé. O jornalista é testemunho ocular. Então já cobri terremoto no Japão, terremoto no Chile, sabe, posse do Lula no Paraguai, vaia da Dilma em Brasília. Eu fui buscar o escola em Porto Alegre e ele me contou que ele foi cobrir o impeachment da Dilma em Brasília. Ele entrou no avião e algum idiota, porque tem que ser muito idiota para fazer uma coisa dessa, né? Me desculpe a palavra, mas tem que ser. O Aurélio Decker usava muita expressão no ar. Tem que ser muito idiota para fazer uma coisa dessa. Algum idiota disse: esse é repórter da RBS. E era um grupo extremo do MST. E aí todo mundo começou a vaiar ele no avião. Imagina a vergonha que ele sentiu. Também uma emoção. Sim, mas Dudu, assim, ó, não reagi, né? Não reagiu, ficou na tua. Mesmo achando que era uma idiotice tamanha, né? Nós achamos aqui, constatamos isso hoje. Deixa eu contar uma história, então. É um direito, mas é uma idiotice. Né? Uma vez fui para Cuba. Quando Obama foi lá, ele era presidente. Era a primeira viagem, depois da Revolução, do presidente americano a Cuba. O Fidel já não tá mais no poder, tá? Quem tá no poder era o irmão dele, Raul Castro. Raul Castro. E aí, Dudu, no dia do encontro, eu tava ali na Via do Prado, entrevistando um cara. Nem era sobre política. A gente falava do impacto. Mas não era assim. É ruim viver em Cuba. Não era isso. Aí o cara e a família dele, com a camiseta do Obama. Daí o cara disse assim: olha, eu vou ter que interromper a entrevista. Eu disse, por quê? Tá vendo aquele cara aí, esses dois caras aí, ó, óculos escuro, calça social, escuta. Ele dizia: esses caras são da polícia política. Mas que polícia política? Polícia política do governo. Eles não querem que tu dê entrevista. Então o cara tem que parar a entrevista. Pela segurança dele. É melhor ser vaiado do que ser censurado na escola. Olha, é um sinônimo que é democracia. Pra mim, os dois são iguais. São iguais. É uma idiotice tamanha. Censurar desse jeito. E também a vaia não deixa de ser uma censura, o grito, né? Ganhar no grito. Escola, o papo tá fenomenal. Espetacular. Lindo, emocionante. Mas eu preciso encaminhar pro último quadro do nosso programa. Vamos lá. Presta bem, atenção. Uma história incontável até agora. Agora. Passou agora. Estamos no futuro. Agora.
do futuro. A história que tu vai contar que era incontável até o passado. Nunca contei isso em público, né? Tá. Eu substituí o Lazier Martins no Gaúcho Repórter. Sim. E aí, o Lazier... A minha ideia, tá? Era assim, ó. O Lazier terminava na sexta-feira, na segunda eu sumia. Sem alarde, com o meu perfil. Mas o Lazier inventou uma história de que eu tinha que passar uma semana com ele para fazer uma transição. Eu disse, Lazier, olha só, topo, só que é o seguinte, eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu tava lá, como é que foi a história de choque? Ai. Nem gosto de falar muito sobre isso. Depois o Mate vai ter que botar o choque. Dá um minuto aí. Vamos ver o choque de Lazier Martins. Aqui, por exemplo, tem... Ai, vimos o choque. E aí? Aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele, Lazier, como é que foi a história do choque? Tu sabe que eu não gosto de falar muito sobre isso, tá? Mas olha, por que aconteceu isso, sabe? Quebrei uma costela quando eu caí. Eu disse, Lazier, mas todo mundo ficou preocupado contigo. Eu disse, mas eu tava bem. Só Bem que mal, né? quando que, Lazier, isso aí foi ao vivo, na IPS TV, no Jornal do Almoço. Então, assim, eu tava lá como repórter da Rádio Caxias. Eu disse, Lazier, isso é muito sério. Eles, pois é, aconteceu o seguinte, o que aconteceu? A rede elétrica das ruas era antiga e desencapada. Não podia pôr a mão. Ele botou. Ele desmaiou. Com choque. Quando ele caiu, queimou uma costela. Aí, para vir para Porto Alegre, onde ele seria operado, teve que vir no banco de trás de um carro. É por isso que eu não gostava de falar sobre isso. Ele não gostava de falar por causa disso? E por causa da dor que ele sentiu. E até ele dizer, eu sei que tem muita gente que acha engraçado, eu acho triste. Mas o que ele não contou, que é meu amigão, tá? O Lazier. Pô, adoro ele. O que ele não contou também é que ele fez ele tinha feito antes uma campanha publicitária sobre isso. Uma empresa de telefonia de São Paulo. E eu pensei, o cara não quer contar a história, que é dramática, mas fez uma campanha publicitária sobre isso. Ele fez uma campanha publicitária sobre o choque. E ele não queria contar a história. Mas assim, ó. Mas daí o Daniel Escola tirou da boca dele a história. Porque tu é sempre repórter, né? Pode contar isso pra mim. E sabe qual é o mais engraçado, Escola? Quando um repórter, um jornalista, tipo Lazier da vida, vira político. Porque tu questionar um colega teu que durante a vida inteira questionou contigo também é um desafio, né? Dudu, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho, a minha opinião, né? Jornalismo não tem nada a ver com política. Eu digo mesmo. As pessoas dizem, e vou dizer aqui, as pessoas dizem, Dudu, quando é que tu vai virar prefeito? Dudu, quando é que tu vai virar vereador? Por quê? Porque a gente luta pelas causas da comunidade e as pessoas acham que a gente tá querendo ser político por causa disso. Mas não. Isso é jornalismo. Claro. É a forma de lutar pelo jornalismo. Que é a melhor delas, na minha visão. E assim, ó. Eu nunca me aproveitaria da minha imagem para fazer uma coisa. Sim. Eu posso contar a minha história da minha filha. Conta. A história que a filha do Escola... Invadiu. Pra sintetizar, invadiu o Bom Dia Rio Grande enquanto ele comentava em 2021. Pouco antes da tua cirurgia, inclusive, né? Pouco antes de tudo isso que aconteceu. Foi em 2020. 2020, isso. Coincidiu que era a semana dos pais. Nada a ver, tá? Eu fazia a minha participação de casa no Bom Dia Rio Grande. Eu fechava a sacada, ia porque tinha uma vista muito bonita, assim, o alvorecer em Porto Alegre, o sol nascendo, assim, bem laranja e tal. E a minha participação era às 6:30 da manhã. Aí eu fechei a sacada, tô lá, entrei ao vivo, era assim, era o iPhone, um fone e o tripé. Daí depois eu fechei porque eu tinha 2 filhas e uma tinha 3 anos na época.
Aí eu fechei e a outra, a Joana, era um bebê recém-nascido. E a minha esposa estava trocando a fralda dela. E aí daqui a pouco lá, ao vivo ali. Um monte de comentário, governador, com pandemia, aquela coisa toda. Aí eu ouço o barulho da... que ela não conseguia abrir. Sim. Ela não tinha força para abrir. Eu fechei a sacada e só vi aquele barulho assim. Eu disse assim, será que ela entrou? Continuei falando normal. Ela veio, criança, ela veio na minha direção e disse, papai, faz uma má para mim. Eu disse, Ao vivo no Bom de Rio Grande. continuei. 3 milhões de gaúchos assistindo e ela pediu pra tu fazer mamar. Ela disse, papai... Ela não vai. É porque ela não cola. Daí ela olhou pra câmera e disse, quero tirar uma foto. Tu tá tirando uma foto? Eu disse, Jojo, tu tá ao vivo na RBS TV. Papai, quero me mamar, quero uma foto. Porque ela viu o iPhone, né? Eu disse, nós estamos ao vivo, Jojo. No Bom de Rio Grande. Larguei ela, disse, vai lá que toma. Aí eu acabei correndo assim. E puxo lá pra dentro. Eu tentei continuar e Simone Lázaro ela disse, acontece, não sei o quê. Simone Lázaro. Pois é, calhou se a semana dos pais. E aí? Eu encerrei meu comentário e quando acabou o Bom Dia, ela repercutiu de uma maneira... Pode contar a história da empresa de fraldas? Qual dela? Sim. Depois, no fim daquele dia lá, a Pampers me ligou oferecendo muito dinheiro para fazer uma campanha publicitária. Mas, Dudu, muito dinheiro. Imagina. Eu podia comprar a fralda para a vida inteira, tá lá. Das duas. Daí eu pensei assim, porque ela era acima dos pais, né? Sim, imagina. Ao vivo do programa mais assistido do Rio Grande do Sul daquela hora. E aquela Da imagem... Globo, da RBS. Aquela imagem lá viralizou o Brasil inteiro, né? Até hoje, né? Até hoje. Aí eu disse, não, obrigado, não vou aceitar. Primeiro, eu não queria explorar a imagem da criança. Segundo, porque aí tinha que pedir autorização da Globo, aquela coisa, sabe? Que história. Que vida. Essas são as histórias incontáveis de Daniel Escola. E essa é a entrevista de Daniel Escola no Dudu Night. Que prazer. Daniel Escola, pra gente encerrar. Daqui a 5 anos, quem você quer ser? O mesmo. Só com voz. Só com voz. Pra voltar a trabalhar. Esse é o primeiro programa. E eu vou me levantar. Por favor, Mate, fecha a câmera nele. Eu vou me levantar, porque eu quero encerrar esse programa do teu lado. Eu levanto também ou não? Então eu vou operar a câmera. Eu quero encerrar esse programa no lado desse grande amigo, desse grande repórter, desse exemplo para nós jornalistas, e dizendo que eu quero receber ele aqui muitas e muitas vezes. Não para entrevistar ele, mas para comer um bifão, quem sabe. Ou fazer o que o colega dele, Davi Coimbra Freze, escreveu na Zero Hora. Comer um pão com chimia nata e linguiça nas bancas de Novo Hamburgo. Esse é o próximo passo, Daniel Escola. Muito obrigado. Se eu for contigo, vai ser um prazer. Então tá bem. Essa é a primeira entrevista. Esse é o primeiro Dudu Night desse 2024. Eu espero que a sua noite tenha ficado mais light. Nós voltamos dentro de uma semana. Câmbio, desligo. Grande. Um abraço. Muito obrigado.